Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. É isso, Mário Flávio já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. Mário, bom dia para você. Fim de semana foi movimentado, para os pré-candidatos ao governo de Pernambuco. Teve agenda na capital e também no interior do estado, Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia, nosso ouvinte. Pois é, todo fim de semana que chega, bastante movimentação aí do meio político e a gente acompanha, o maior ato, digamos assim, de maior relevância foi em Santa Cruz do Capibaribe, com o primeiro ato, na verdade, da chapa que foi formada entre o Miguel Coelho e a Alessandra Vieira, e foi escolhida a cidade de Santa Cruz porque a Alessandra é de lá, deputada estadual, o marido dela, o ex-prefeito Edson Vieira, que vai ser candidato a deputado estadual. Então foi uma movimentação muito grande por lá, e a Alessandra Vieira dando pontapé a essa pré-campanha junto com o Miguel Coelho lá na cidade de Santa Cruz. Uma multidão foi reunida lá na cidade, e aí o pessoal que apoia, tanto pré-candidato a deputado estadual, como também o próprio Edson Vieira teve a pré-candidatura dele lançada a deputado estadual, também muitos pré-candidatos a deputado federal, muitos prefeitos da região que apoiam o grupo. Enfim, foi uma movimentação bastante intensa. Ao mesmo tempo, a gente percebe que os outros pré-candidatos tiveram uma forte agenda na FENEARTE. Nesse fim de semana foi o fim de semana da FENEARTE, que é a Feira Nacional do Artesanato Pernambucano. E aí passaram por lá o Danilo Cabral, também o Anderson Ferreira, ex-prefeito de Caruaru, Raquel Lira, Miguel Coelho também passou por lá. Enfim, todos os pré-candidatos importantes nessa corrida eleitoral passaram pela FENEARTE para cumprimentar os artesãos. Também alguns foram nos estandes das cidades que foram prefeitos, que governavam a cidade, como por exemplo Raquel compareceu lá no estande de Caruaru, Anderson Ferreira compareceu ao estande de Jaboatão, e assim por diante, cada um que compareceu e tentou fazer a sua caravana, a sua movimentação, porque são eventos que vão chamando a atenção, como foi o São João de Caruaru, como foi a FENEARTE. Para a semana deve ser também o Festival de Inverno, e aí deve ser mais uma movimentação política, que vai receber os pré-candidatos. Enfim, cada ato que vai acontecendo, cada evento que vai acontecendo, os candidatos vão aproveitando para tirar aquela casquinha, também visitando feiras. Fim de semana, muitas visitas a feiras. Marília Reis, por exemplo, esteve aqui em Toritama ontem, no lançamento de uma pré-candidatura a deputada estadual na cidade de Toritama, e aí ela trouxe o André de Paula com ela. Também o vereador Jorge Quintino aproveitou e foi lá, ele vai lançar essa semana, tá naquele faro, aquele Miguel. Não, é Miguel, que ele é candidato. Eu sou candidato, não sou para movimentar a política, mas ele vai ser candidato. Na verdade, vai ser lançada essa semana a pré-candidatura dele. Para Marília Reis tem um palanque aqui em Caruaru, e vai aos poucos a política ela vai se movimentando. Afinal de contas, a gente tem uma semana, um mês, aliás, 20 dias. Na verdade, temos aí praticamente para o prazo final das convenções. Dia 5 de agosto é o prazo final, e aí é nesse tempo de convenção que o pessoal faz toda a movimentação política. Lembrando que já temos as chapas feitas, a única chapa pronta é a da Marília Reis, que Marília Reis tem a vice com o Severino, o Oliveira, o Sebastião Oliveira. Sebastião Oliveira, que é deputado federal lá de Serra Talhada, ele é o vice dela, e o André de Paula para o Senado. O Danilo Cabral ainda não indicou a vice, mas tudo indica que o vice dele deve ser mesmo a Luciana Santos, que é a atual vice aí do Paulo Câmara. É um pedido do ex-presidente Lula, porque Luciana é muito próxima dele. Já tem a senadora, que é a Tereza Leitão, que é do PT. O Anderson Ferreira tem o Gilson Machado Neto como senador, mas ainda não tem a indicação da vaga de vice. E também tem a questão envolvendo a candidatura aí do Miguel Coelho, que tem a indicação aí da vice, que é a Alessandra Vieira. Só Raquel Lira que ainda não indicou ninguém, nem vice, nem quem é ao Senado, mas tudo indica mesmo que a vice dela vai ser a Priscila Krause e o senador dela deve ser mesmo o Armando Monteiro. Então é uma situação que vai chamar a atenção, Laís, porque os palanques vão se montando. E claro, não deixar de falar da situação envolvendo o homicídio do tesoureiro do PT,
né, numa cidade lá de, acho que foi Santa Catarina, né, que aconteceu esse caso lá e explicar o que aconteceu, a verdade dos fatos que aconteceu, né, porque muita gente fica comentando o que foi que houve. Foz do Iguaçu, no Paraná. Isso, Foz do Iguaçu. Tava tendo uma festa de aniversário lá do tesoureiro do PT na cidade de Foz do Iguaçu, ele que foi candidato a vice-prefeito, inclusive, na recente eleição, e o tema da festa era Lula, né? PT, Lula, 13. PT, Lula, aquele carnaval, né? E aí a festa foi realizada num clube, tipo um clube desses que tem aqui em Caruaru. Intermunicipal, essas coisas. Um clube desses aí de festa, né? E aí um PM, que era do Bolsonaro, ele é diretor do clube, então ele estava nas dependências do clube e ele liga uma música de Bolsonaro. O vereador, o tesoureiro do PT não gosta, vai lá, pede para o cara desligar a música, o cara não desliga, os dois discutem, eles vão às vias de fato e ao sair o tesoureiro do PT, inclusive, joga algumas pedras no carro e acaba batendo no PM. E o PM promete que vai voltar e ele diz, volte que eu estou preparado. Então ele realmente volta armado, uma mulher tenta segurar ele ainda de todo jeito na entrada, do lado de fora ainda, uma mulher loira, que depois aparece nas imagens já dentro da festa, ainda tentando segurar ele, não consegue. Ele dispara tiros contra o petista revida, o petista era guarda municipal, também por isso que ele tinha uma arma, e aí ele revida e o petista acaba morrendo e o PM acaba sendo socorrido. A primeira informação que a polícia divulgou foi que ele tinha morrido, mas ao que tudo indica, parece que ele está na UTI, mas não corre risco de perder a vida. Então, assim, a culpa nunca será da vítima, né? O criminoso que assassinou o petista, ele vai ter, se ele realmente ficar vivo, ele vai ter que pagar pelo ato que ele fez. Agora, tudo começa por uma discussão política de uma festa, o cara liga o som, o outro vai lá reclamar, bate boca, tem agressão, e aí termina com duas pessoas que são preparadas ou deveriam ser preparadas para lidar com armas, que acabam atirando uma na outra, né? E não tem história de massacre. Fulano foi lá fazer um massacre e o tesoureiro do PT evitou um massacre. Não. Se ele fosse fazer massacre, ele tinha matado logo essa loira que tentou segurar ele de todo jeito na porta do... Não tinha tido a discussão no começo, né? Já tinha chegado fazendo tudo. Na verdade, foi a história da estupidez política, sabe, Laís? É você tá na sua... Olha, você pode realizar uma festa do que você quiser. A festa é sua, o evento é seu. Então o outro liga a música para provocar, e o outro vai tomar satisfação e começa uma discussão, os dois brigam, e aí começa uma história de uma confusão sem necessidade nenhuma, que terminou com uma tragédia aí, com a morte de uma pessoa, destruiu uma família, pai de um recém-nascido, e com a destruição da outra família, porque se o PM morrer, é uma família que vai perder um pai de família. Se ele ficar vivo, ele vai responder pelos atos, vai perder a farda e vai ser mais um criminoso aí, né, que era para ser um defensor da população e que acaba se envolvendo num crime. Então, a que ponto a gente está chegando política? Por isso que a gente faz aqui um apelo para você que, quando estiver nos seus eventos, nas suas coisas aí, pense se vale a pena você ficar com gritos de ordem, seja para A ou para B, né, nesses cantos aí públicos, se vale a pena você ficar isso, porque de repente você pode arrumar uma confusão para você do nada. A gente não sabe quem é o outro, né, Mário, e como ele vai reagir. E a gente nem sabe quem é a gente, Laís. Pior que é mesmo. Né, porque dificilmente a pessoa que planejou uma festa de aniversário, você planejou que ia terminar trocando tiros com alguém. Né? Repito, a culpa nunca será da vítima, tá? A culpa nunca será da vítima. Mas, repito, se não tivesse dado a primeira discussão, o primeiro bate-boca, acho que talvez não tivesse acontecido nada, cada um ia seguir aí sua vida, e a gente não estava aqui falando disso hoje. Só que o clima político está acirrado, a campanha nem começou, e eu acho que a gente nunca passou por um momento de tanta tensão. Talvez tenha passado, né, nos anos que a gente viveu aí, os anos 60, 70, mas
a gente, nossa geração, pelo menos a minha, nunca vi um clima desse de você tudo virar motivo de discussão. E não é só esse caso, não. É em grupo de WhatsApp, é uma pessoa que posta uma foto, é uma pessoa que posta um vídeo. Essa semana a semana que passou no meu grupo lá do blog, né, teve uma pessoa que disse: imagine se sua mãe fosse estuprada por Bolsonaro. São umas coisas que você custa absurdas. Acreditar que é uma pessoa de bom senso escreve ou fala. Aí vem o outro e diz: todo mundo que vota em Lula é analfabeto. Assim, a educação do país está desse jeito porque os professores, a maioria, votam em A ou B. Então, assim, a gente não tem mais esse tipo de cabimento, porque são ofensas gratuitas que acabam gerando um clima ruim. E aí, quando as pessoas se encontram, qualquer motivo que tiver vai ser aí para uma discussão, vai ser para uma briga. Então não vale a pena você estar brigando por político A, político B, porque, repito, quantas e quantas desuniões no passado, de repente você vê na frente as pessoas no mesmo palanque. E não duvido nada, viu? Mas 10, 15 anos para frente, Lula e Bolsonaro estarem unidos aí no mesmo palanque, e você que brigava tanto por política, você está aí mais na frente desapontado, como aconteceu. Um exemplo disso são os vídeos que circulam aí na internet de Lula sendo atacado por Alckmin e Alckmin sendo atacado por Lula. E os dois agora estão juntos. Os ex-prefeitos Tony Gel e Zé Queiroz, que tanto discutiram, tanto debateram, tanto polemizaram ao longo dos anos, e hoje em dia estão aí no mesmo palanque. Então, e são exemplos, né, de que a política, às vezes, ela tem que ser debatida no campo das ideias. Mas o que a gente percebe ultimamente é que o campo das ideias ele acabou de ser ultrapassado para ofensas pessoais e questões pessoais que vão se concretizando e terminam com tragédias como essa, como aconteceu não só nesse caso, vários casos, desde aquela facada que Bolsonaro levou até hoje. A gente vem tendo casos aí de agressões e casos que terminam infelizmente com a morte de alguém, e a gente vê isso acontecendo todos os dias, né? Ameaças, brigas de família, pessoas que estão se separando, parentes que sempre foram amigos que não são mais. Enfim, é um caos que a gente está vivendo, politicamente falando, porque as pessoas elas não sabem mais conviver com o diferente, com o contraditório. É uma pena isso. Lamentável. A gente está falando disso aqui. Bom, Maria, a gente tem mais política no Manhã Cidade, no Cidade Entrevista. Amanhã tem muito assunto ainda para render, né? Isso, né, Laís? Hoje a gente recebe aqui tem dois assuntos da política, né? O primeiro, a gente recebe aqui o novo presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, aqui no estúdio às 10 horas da manhã. Também conversa com o deputado federal Rony Queiroz. E às 11 horas, o professor Marco Aurélio entrevista Dilson Oliveira, que finalmente resolveu falar com a imprensa. Ele vem hoje aqui, né, o radialista, e bater um papo aqui com o professor Marco Aurélio para explicar a ele como vai ser a pré-campanha, essa dobradinha dele com o Douglas Sintra, que ela ia acontecer lá mais ou menos um mês atrás, mas teve as enchentes, aí foi adiada. Vai ser sexta-feira agora que vem, o lançamento dessa chapa. E aí sobre o atrito dele com o Rafier, como é que tá essa questão também. Enfim, muitos assuntos aí que Dilson Oliveira vem aqui às 11 horas tratar sobre isso. Tá certo, então, Mari, você volta amanhã. Obrigado, viu? Valeu, Laís, até. Rodrigo, vamos pro futebol agora? Olha só, pela Série B, o Sport venceu e encostou no G4. Já o Náutico perdeu para o Grêmio e voltou para a zona do rebaixamento. Na Série D, o Retrô venceu e chegou a 30 pontos. A equipe de Camaragibe tem a melhor campanha da competição. Já o Santa Cruz perdeu para o Asa e decide o futuro na última rodada da primeira fase. Pois é, e a gente lembra você que os detalhes do futebol podem ser conferidos com Eri Santos no Pronto Torcedor, dentro do Manhã Cidade, e também no Futebol na Cidade primeiro tempo, começando às 11h30 da manhã com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. Rodrigo, olha, deixa, antes da gente se despedir, mandar um grande abraço para o queridíssimo Adolfo José, seu Adolfo que fez idade nova ontem, muitos anos de vida, muita felicidade, que o senhor seja sempre abençoado por Deus.
Seguindo aqui com os abraços, né? O Givan Júnior tá aqui acompanhando a gente. Gilvan Mendes disse: bom dia, Laís e Rodrigo. Estou sempre na escuta nesse programa que só faz crescer em audiência. Parabéns e uma ótima semana. Gilvan Mendes da Coab 1. Obrigada, querido. E também um abraço aqui para... Deixa eu ver se ele assinou. O Erivaldo Antônio da Silva mandou um bom dia aqui pra gente, Rodrigo. Muito bem, 7h56. A gente vai ficando por aqui com o Jornal da Cidade. Uma excelente semana para você. Isso mesmo.